Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou explicar para vocês todos os detalhes e informações do nosso curso completo de eletrônica geral. Assista esse vídeo até o final, pois você vai tirar suas próprias conclusões se vale a pena ou não investir no nosso treinamento. Vou mostrar para vocês quantas aulas tem, carga horária, quantidade de módulos, metodologia de ensino e como que funciona o acesso à plataforma online. Então vai ser um vídeo grande, vai ser um vídeo completo, porque o objetivo deste vídeo é sanar todas as dúvidas que muitas pessoas têm, que querem estudar eletrônica, querem se profissionalizar. Antes de eu iniciar aqui os módulos, eu queria agradecer aos mais de 200 mil inscritos. Chegamos essa semana a 200.847 inscritos no canal André Cisp. Nós temos aí mais de 30 milhões de visualizações. Por todo o Brasil, temos milhares de alunos, isso é muito gratificante. É um número muito expressivo para nós, estamos muito felizes de coração. Eu e toda a equipe André Cisp aí que trabalha junto com os cursos. Então, voltando aqui ao nosso treinamento completo, o nosso curso ele tem 13 módulos. Ele tem mais de 160 aulas, com mais de 50 horas de conteúdo. Ao adquirir o curso, você vai receber um link para acessar essa plataforma. Você vai ter um login e uma senha de uso exclusivo. Você pode acessar esse link com login e senha através do seu aparelho celular, do seu notebook, do seu computador ou tablet. Você precisa ter uma conexão com a internet. O curso ele é online. Cada módulo do curso, o sistema libera a cada 4 dias. Nós temos 13 módulos. Ao adquirir o curso, o módulo 1 está liberado. Após 4 dias, libera o módulo 2 e assim por diante. Então, em 48 dias, o curso completo está disponível. Então, se você for uma pessoa que você tem tempo, você é dedicada, você vai estudar, seguir todo o passo a passo, em 48 dias, você já recebe o seu certificado e já está apto para trabalhar na área de eletrônica, na área de reparação, conserto, análise em placas. O nosso curso fica disponível durante 2 anos, então não precisa correr nos estudos. Tá? Em 48 dias dá para você concluir o curso, porém você tem 2 anos, 24 meses para estar revendo e assistindo essas aulas. O suporte ele é dado ao final do curso pelo nosso fórum. Então nós temos um fórum, que é o fórum andrecisp.com.br. Ao final do curso você tem direito a 3 meses para tirar as dúvidas aqui nessa categoria ó, de eletrônica geral. Aqui na categoria de eletrônica geral, nós temos aí as dúvidas dos alunos. Aqui foi um caso resolvido. O professor Ademils dá o suporte para os alunos. Aqui foi um caso resolvido. Vamos voltar aqui na página inicial. Então aqui mais abaixo, ó, a área para postar dúvidas está aqui. Ó. Então nós já temos 45 posts. Tá vendo? Ó? O professor Ademilson sempre presente, respondendo aí as dúvidas dos alunos, dando o suporte necessário. Então os alunos do curso de eletrônica têm essa área aqui exclusiva durante 3 meses para tirar suas dúvidas referente ao curso. O curso ele é bem complexo, ele é bem avançado. Para quem não sabe nada de eletrônica, pode fazer o nosso curso? Sim, porque o curso ele vai desde o início e conforme vai passando os módulos, ele vai avançando o conteúdo. E para quem já é avançado, quer se aprimorar, quer aprender a fazer análise de esquema, análise das quedas de tensões, o nosso curso tem tudo isso, tem uma análise avançada também. E o nosso curso ele consta aí com vários bônus, né? Igual aqui no módulo 7, você vai aprender o uso de todas as ferramentas e também as técnicas de soldagem na área de eletrônica. O nosso curso ele possui projetos também. Nós temos 2 módulos de projetos. Você vai construir 3 projetos. E nós temos aqui 3 módulos em análise em placas. E temos aqui a parte final do curso. Então vamos lá. O módulo 1, onde você vai estar iniciando o curso. E no módulo 1, nós vamos ter aqui 21 aulas, onde nós temos a primeira aula de introdução, segunda aula que explica aí a liberação dos módulos, a terceira aula que explica como que funciona o suporte do curso, a quarta aula que explica a parte de certificado e na quinta aula nós começamos o conteúdo programático. Então o professor Ademilson ele vai explicar para vocês o que é
tensão elétrica, corrente, resistência elétrica. Tá? Uma aula aí de 12 minutos, 49 segundos, explicando essas três grandezas elétricas. Aula 6, nós vamos explicar a diferença de potencial. Tá? Uma aula de 7 minutos. Aula 7, queda de tensão. Olha só, na prática, uma aula de 28 minutos, ele vai explicar para você como montar um circuito e fazer análise das quedas de tensões, porque o nosso curso ele é voltado para análise em placas através de queda de tensão e análise do esquema. Isso vai ajudar muito para quem quer trabalhar reparando equipamentos, fazer análise, equipamentos gerais. Quando você pegar uma placa de qualquer equipamento eletrônico, você vai saber por onde começar, por onde fazer a análise. Você não vai ficar perdido. Aula 8, resistores. E assim vai. Aí nós temos a aula de malhas resistivas, nós temos a aula de dimensionamento de circuito, a aula de circuito série resistivo, a aula de defeitos em resistores, a aula de polaridade. As aulas, como que elas são feitas? No início, nós explicamos no quadro a parte teórica, a simbologia do componente e montamos uma parte do esquema elétrico. E depois nós explicamos a parte prática, que é na bancada. Então, o esquema que foi feito na lousa, nós pegamos esses componentes, soldamos na bancada, aplicamos tensões com a fonte de bancada e através do multímetro nós vamos começar a analisar os pontos. E muitas aulas nós vamos falar sobre defeitos, que é análise de defeito. Então nós vamos pegar um circuito com defeito e vamos estudar, fazer os cálculos, utilizar o multímetro para analisar as quedas de tensões e assim descobrir o defeito e fazer o reparo no circuito. Então nós temos aqui malhas paralelas, defeitos em malhas parte 1, aqui ó, como vocês podem ver, ó, na prática, utilizando a fonte de bancada, os componentes aqui soldados, o professor Ademir segurando o multímetro. Aí defeitos em malhas, parte 2, resistores variáveis, potenciômetro, análise de defeito em potenciômetro, parte prática de potenciômetro e fim do módulo 1. Esse módulo, com 21 aulas, ele tem mais de 4 horas de conteúdo. Tá? Todos os módulos têm mais de 4 horas de conteúdo. Então vamos para o módulo 2. Então você tem aí 4 dias para estudar o módulo 1, porém ele vai ficar disponível durante 2 anos. Se você conseguiu concluir em 4 dias, o módulo 2 será liberado e vamos ver o que tem dentro do módulo 2. O módulo 2 ele já começa explicando aqui a parte de LDR, como que funciona esse componente, depois NTC, depois PTC, depois capacitores, depois capacitores em DC, como que funcionam os capacitores em corrente contínua, porque existe uma diferença de capacitores em corrente alternada e em corrente contínua. Análise de defeitos, depois vamos explicar a parte de corrente contínua, o que é corrente contínua, o comportamento da mesma, depois corrente alternada, depois notação científica, para você entender o que é pico, nano, micro, mili, quilo, mega, giga, tera, né? O que é cada um, quem é menor, qual é maior e qual a utilidade, né, desses prefixos matemáticos. Aula 11, formas de onda, você vai aprender as formas de ondas. Isso é muito importante porque nós vamos chegar aqui na parte de osciloscópio. No nosso curso tem a parte de osciloscópio, onde nós explicamos todos os detalhes e também durante o curso nós utilizamos esse equipamento para quem quer se aprofundar mais, entender mais o funcionamento dos componentes, a forma de onda, a frequência. Ó, aqui é a aula de frequências, a professora Ademilson explica o que é ciclo, o que é frequência, o que é hertz. E aí, no final do módulo 2, nós temos a parte de osciloscópio. Então essa primeira aula ela tem 36 minutos e 48 segundos, onde o professor Ademilson vai explicar todos os detalhes iniciais do uso do osciloscópio. Aqui a parte 2, nós temos 20 minutos e 52 segundos. E depois no restante do curso, nós vamos aplicar tudo isso que foi explicado nessas 2 aulas na prática, no circuito. O professor Ademilson explica aqui o que é o gerador de funções, utilizado também aí durante o curso. E aí encerramos o módulo 2 com lei de Ohm. Vai explicar para vocês o que é lei de Ohm,
a tensão, resistência, corrente, né, como fazer os cálculos. É uma aula de quase 30 minutos, muito bem explicada, muito bem detalhada. Então o módulo 2 ele tem mais de 4 horas de conteúdo, mais 16 aulas para você absorver muita, mas muita informação mesmo. Vamos para o módulo 3, são 13 módulos, estamos no módulo 3 ainda, o curso é muito rico, tem muito conteúdo. Então no módulo 3 você vai aprender a parte de indutores, né? Nós vamos fazer análise nos circuitos indutivos, então são 2 aulas aqui, tem a parte 1, que é no quadro, a parte 2 na bancada, fazendo o teste nos indutores, depois indutores e capacitores em AC, funcionamento deles em corrente alternada, aqui a parte 2, então olha só o circuito na lousa, é utilizado alguns cálculos, mas nós tentamos explicar da melhor forma possível esses cálculos. Aí aula 6, filtros passivos, parte 1. Depois parte 2, olha lá, o uso do osciloscópio com o gerador de funções e um componente, um circuito, pequeno circuito montado aqui para ser feita essa análise. Você vai aprender a parte de transformadores, 2 aulas de transformadores no quadro e na bancada, como que funcionam os transformadores. Parte de diodos, parte 1, parte 2 e parte 3. E encerramos o módulo 3 na parte de diodos. Vamos para o módulo 4. Então você vê que cada módulo você vai aprender o funcionamento e o teste e também a análise de defeito nesses componentes, montando o circuito com estes componentes. Conforme vai avançando os módulos, nós vamos avançando os componentes, vai aumentando o nível. Igual no módulo 4, nós explicamos aí a parte dos diodos AC retificadores. Aí nós temos a parte de retificação de corrente, parte 1, parte 2 e parte 3 de retificadores. Aí vem a parte de diodos Zener. No quadro, o professor Ademilson explica o funcionamento do diodo Zener, todos os detalhes e funcionamento. Aí tem a parte 2, parte 3 na bancada, uma aula de 13 minutos. Aí nós iniciamos a parte de transistores. Transistores, o pessoal tem muita dúvida, muitos alunos não sabem como testar um transistor, não sabem o funcionamento do transistor. E aqui nós iniciamos o curso explicando a parte de transistores bipolares. Então você vai aprender o que é um transistor NPN, um transistor PNP, o que é base, emissor, coletor, quando o transistor fica saturado, quando ele corta, qual que é o caminho que a corrente vai prosseguir. Nós vamos montar na prática esses transistores e você aprender a chavear eles, fazer todo esse teste. Então tem a aula de transistor PNP, NPN no quadro e 2 aulas práticas, uma aula prática mostrando aí o transistor NPN e outra aula prática mostrando o PNP também. Essa é que é a aula 12. Aula prática do PNP. Aula 13, os transistores em cálculos, né? Como fazer os cálculos aí em transistores. Encerramos aí o módulo 4, mais de 4 horas de informações. O módulo 5, nós vamos ter a parte de cálculo de corrente em transistores. A professora Ademilson vai explicar como fazer esses cálculos de corrente. Análise de defeito no transistor bipolar. Como vocês podem ver aqui no quadro, ó, os circuitos são montados e é feita a análise